Bom dia aos ouvintes da Antena 1 Madeira. Iniciamos mais uma emissão do programa Hora 10, emissão com controle técnico de José Manuel Cabral. Vamos aqui estar até perto das 11 horas, hoje para uma conversa com Rui Firmino Faria Nepomuceno. O Dr. Rui Nepomuceno, advogado, político e historiador, aqui na qualidade de autor de um livro intitulado A Madeira Nobre dos escritores portugueses, séculos XIX e XX. Um livro que será apresentado formalmente no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal e que hoje revelamos um pouco. Antes de mais, muito bom dia ao Dr. Rui Nepomuceno. Muito obrigada por ter vindo até os estúdios da Antena 1 Madeira. Eu também agradeço. Agradeço que se tenha deslocado. Este livro é mais um, enfim, de alguns que tem publicado, sim, de alguns escritos. Este livro é de facto mais um e resulta de certo modo de... Eu quando fui estudando e lendo muita coisa para fazer os ensaios sobre a história da Madeira, fui encontrando alguns escritores portugueses que se referiam aqui à Madeira, no século XIX sobretudo e XX. Mais tarde, também quando fiz o último livro, que foi o estudo sobre aquela revista das artes e da história da Madeira, voltei a ver alguns outros. E fiz o projeto de fazer esse livro, porque tem-se escrito muito o que ingleses, alemães, o que estrangeiros escreveram sobre a Madeira. O que os nossos escritores escreveram tem-se feito poucas referências, e alguns deles nem eram conhecidos, e encontrei na maior parte deles páginas belíssimas sobre, enfim, sobre a nossa vida do cotidiano, verdadeiras pérolas sobre a paisagem, provavelmente. Verdadeiras pérolas, alguns sobre... Portanto, depende das épocas, uns debruçavam-se mais de uns assuntos que outros. No século XIX, por exemplo, todos eles debruçavam-se bastante sobre aquele turismo terapêutico que aqui se fazia. A maior parte deles vinham doentes com a tuberculose, portanto dão aquela ambiência do Funchal, cidade muito especial, sim, virada para essa coisa, mas um pouco negra, talvez, não? Um pouco negra na altura, né? Cinzenta nesse aspecto, mas também todos se referiam às belezas da paisagem, ao clima, ao cotidiano, enfim, às nossas curiosidades, aos carros de boas, as redes, os cavalos que iam para a montanha, enfim, e alguns deles muito críticos em relação a enfim, e ao grande traço cultural da Madeira. Quer dizer, como é que numa terra tão bonita, enfim, tão bela havia de facto traços enormes e muita aquela pobreza naquela época. Atraso cultural e socioeconómico, não é? Sim, portanto, é um livro. Se me perguntar, este livro que é, será de certo modo um livro sobre literatura. Porquê? Porque eu, ao me referir a esses 32 escritores, faço um estudo, primeiro bibliográfico deles e da sua posição na escola da literatura portuguesa, e depois então faço a recriação do que eles escreveram sobre a Madeira. E recua, enfim, até à obra de Luís Vaz de Camões. É com ele que começa? Ou é apenas uma introdução? É só uma introdução. Achei curioso, porque ele só pôs o que ele disse nos Lusíadas sobre a Madeira. Sim. E tal. Passamos a grande ilha da Madeira, que do muito arvoredo assim se chama. Enfim, muitos de nós conhecemos essa parte dos Lusíadas. Uma introduçãozinha. Uma introdução. Depois debruça-se sobre uma série de escritores, e certamente que naquilo que foi lendo e que foi encontrando, há um ou outro autor que lhe chamou mais a atenção. Sim, por exemplo, no século XIX... pronto, alguns são muito conhecidos, como o Bolhão Pato, o Júlio Diniz, o Gomes Leal, o Manuel de Teixeira Gomes, que é um prosador extraordinário. Muitos são desconhecidos, talvez, da maioria de nós. Uma escritora, a Luísa Grande de Freitas Lomelino, que por acaso é de fazer uma experiência, uma referência ao seguinte: ela, como sabe, ela é do fim do século XIX, numa altura em que as mulheres ainda tinham dificuldades em se afirmar como escritoras e tal. Ela foi conhecida como a Essa de Queiroz de Saias. Sim.
porque é de facto uma colaboradora exímia e escrevendo muito bem, estava na Madeira, por acaso, quando se dá a Revolução de 1931. Eu nunca li, eu procurei, porque todas as referências à Revolução de 1931 já a censura encarregou-se de cortar. Há muito pouca coisa sim, há muito tivesse pouca coisa, passado. e o que há é cortado. Portanto, ela, por acaso, estava cá na Madeira, já com uma certa idade, estava até hospedada no Hotel Savoy, e quando arrebenta a Revolução, ela resolve, depois arrependeu-se um bocadinho, porque depois o Hotel Savoy foi uma zona reservada para se refugiarem. Enfim. Era protegida, digamos. Isso, protegida. Era para a elite e para os turistas que aqui estavam. E ela foge para a Quinta da Palmeira, porque ela pela parte da mãe, é descendente dos Welsh. E, portanto, descreve com muita ironia, em cartas que mandava para um amigo, o que se ia passando na Madeira. Nota-se que ela tinha uma certa simpatia pelas tropas do continente, e, portanto, era uma pessoa que estaria mais de acordo com a nova situação, mas que com o amor pela Madeira, que também vivia isto. Viveu ali com um pouco de duplicidade a situação. E por isso nota a forma como a sociedade madeirense se envolveu ali. Naquela luta, sim, naquela por exemplo, e à Cruz Vermelha do Funchal ocorreram as figuras mais jogadas da nossa sociedade, com aquelas vestimentas à espera daquela guerra para servirem como enfermeiras. Quer dizer, todo esse envolvimento das populações na Revolução da Madeira está bem patente. Está muito e patente. Depois a angústia que foi acontecendo à medida que se foi aproximando o colapso. O desfecho, não é? Da situação. Recordo-me o nome da escritora, para que os nossos ouvintes não Luísa não Grande de esqueçam. Freitas Lumelino. Ela, por exemplo, façam esta referência a ela, portanto, um outro escritor do século XIX que tem páginas belíssimas é o Raul Brandão. Esse mais conhecido. No século XX tenho, por exemplo, o Assis Esperança, o Edmundo. Este também é curioso, o Edmundo Tavares, que é aquele arquiteto que desenhou o Liceu de Funchal, o Banco de Portugal, o Mercado dos Lavadores. Que deixou a obra feita. Não sabia que ele escrevia também. Ele faz um livro sobre impressões que tem da Madeira, das nossas paisagens, dos costumes, tudo isso. Um livro muito bem escrito desse arquiteto. Tem mais, será? Tem, por exemplo, um estudo também do Cabral Nascimento, Ferreira de Castro, Norberto Lopes, Santana Dionísio. Também faço um estudo também do Horácio Bento de Gouveia, porque me parece que é importante a visão que ele tem, quer dos gigantes lá problemas da Madeira do século XX, que eram a colonia. Mas ele é um escritor madeirense, mas pronto, cá viveu, também és português naturalmente, sim, e, portanto, mas terá uma outra visão tem uma visão da ilha muito importante, que eu aproveitei bastante para recriar, a visão que ele tem sobre o problema da colonia, que só o 25 de Abril do fim é ele. E também o problema das bordadeiras de campo, nas lágrimas correndo no mundo. E achei curioso, por exemplo, no Horácio Bento de Gouveia, que eu cheguei a conhecer, e sou muito amigo lá da filha dele, que ali vem à Madeira, a doutora Fátima. Achei muito curioso que, sendo um homem de facto de formação muito conservadora, ele era um homem que pertencia à União Nacional, muito conservador, mas tinha uma visão ninguém como ele humanista. Viveu o drama da situação das bordadeiras e dos caseiros de uma forma enorme. Contou-me até a doutora Fátima que, na altura que ele chegava a Canga, alguns dos amigos dele da Ponta Delgada deixaram de falar com ele. Sim. Porque se sentiram retratados como com os senhoritos, que eram bastante. Sentiram-se visados na Canga. Portanto, lá também ele descreve bastante bem a Ponta Delgada, aquelas paisagens do norte da Madeira, os arraiais dessa região e tal. Portanto, é um livro que eu acho que é muito rico, e é muito rico porque além do aspecto, também tem um aspecto histórico. Muito da história do século XIX pode-se ver, por exemplo, na Maria Lamas,
Ela descreve bastante aqui a vida nos anos 1930, descreve bastante bem as quintas da Madeira, as suas origens e tudo aquela vida que se fez naquela altura. E, portanto, é um livro que posso classificar como um livro de literatura, de história também, e livro de viagens. Voltando à questão, porque referiu o Dr. Horácio Bento Gouveia, também tem uma referência à obra de Cabral do Nascimento. Tem. Também faço um estudo ao Cabral do Nascimento. Como sabe, o Cabral do Nascimento teve cá, ele formou-se em Direito em Coimbra, teve cá 2 ou 3 anos, foi advogado, e depois foi dirigir o Arquivo Distrital da Madeira com o Álvaro Manso, onde está há 24 anos. E fez o Arquivo Histórico da Madeira, com os 9 volumes. Ele tem muitos artigos da autoria dele. Também são coisas que andam muito esquecidas. E eu, por exemplo, quando fiz o estudo da Revista das Artes e da História da Madeira, fiz ao mesmo tempo do Arquivo Histórico da Madeira. Depois achei que ia ser uma coisa muito grande. E pronto, mas ainda talvez um dia que lá publique isso sobre o Arquivo Histórico, porque realmente o que eu noto é que a nossa juventude, quanto a essas coisas, tem desconhecimento. Acho que o 25 de Abril trouxe coisas muito boas, evidentemente, mas talvez o rótulo que aquilo era do antigamente, ou era... Sim, vamos deixar para trás, foi quase uma coisa assim, um esquecimento do que estava para trás. Na Revista das Artes da História da Madeira há lá estudos muito bem feitos, de gente, muita dela conservadora, mas a cultura a cultura não liga a isso. Grandes historiadores lá estão, sobretudo sobre a literatura da Madeira, e pronto, isso como dizer quanto a isso. A cultura não tem ideologia na sua ótica. A falsa cultura tem passarotes nas pessoas e tal. Agora, a verdadeira cultura não tem. Eu tenho amigos, enfim, desde marxistas da extrema-direita. E repare que tenho esta ideia. Ninguém tem 100% da razão. Em todas as linhas há sempre algo que enfim... Isso é uma conclusão a que chega pela experiência da vida também. Também um bocadinho isso. Um bocadinho. Voltando à questão, e pegando no Cabral do Nascimento, de que há uma profusão de escritos da sua autoria, teve dificuldade em escolher o que publicar neste livro, dele e de outros? Por exemplo, do Cabral do Nascimento, o que eu aqui recriei um artigo muito interessante que ele fez numa revista, salvo erro, lá Panorama, sobre o Natal da Madeira, que é das discussões mais belas que eu tenho lido sobre o nosso Natal. Também, como sabe, ele fez aquela coletânea que saiu pelo Rotary Club sobre, e as gravuras antigas da Madeira. Tem também uns outros artigos sobre história e, portanto, eu percebo mais sobre essas áreas. Embora também fizesse um estudo da parte literária dele. Como sabe, o Cabral do Nascimento foi um homem que, no princípio, quando lança o primeiro livro de versos, um bocadinho com uma visão muito lá modernista, o Fernando Pessoa insistiu logo ele rasgar as gramáticas, dar um salto para o modernismo e tal. Coisa que ele não fez. Porque ele depois escolheu um estilo entre o moderno e o clássico sempre. Mas, por outro lado, quando ele escreveu o outro livro, Poesias Além Mar, onde escreve a história aqui do Zarco e também aquela linha dos integralistas lusitanos, António Sardinha e Paulo de Raposo, também o quiseram chamar para essa escola. E ele não pertenceu a essa escola literária, de facto, do saudosismo lusitano, mas foi um homem que foi um integralista. Foi, de facto, um homem muito conservador nesse aspecto ideológico. Uma curiosidade, e repassando um pouco os nomes que aqui estão. Vitorino Nemésio, que é o outro homem das ilhas, como é que ele retrata
estas ilhas? Sim, pronto, faz algum tipo de comparação com os Açores? Ele entusiasma-se muito sobre as belezas naturais e tal. Embora fizesse lá discussões da vez que passava, porque ele, quando ia para os Açores, passava aqui no Carvalho Araújo, no Lima, e nesses barcos, e de facto também e faz uma discussão também lá do mercado dos costumes, dos carros de boas, disso tudo, da parte tipo, que ele também faz uma certa referência de uma forma muito especial, com aquele estilo muito dele, mas que está aqui completamente lá transpirado. Que eu, ao contrário do que se tem feito quando se fala de ingleses e estrangeiros, que é pôr secamente frases e texto e eu tento neste livro unir as coisas Vamos falar um pouco desse mecanismo. No fundo, leu muitos textos, escolheu os autores e depois neste livro fez questão de deixar algumas notas biográficas dos autores. Depois de estudar os autores no aspecto literário, no aspecto li tudo com muita atenção o que eles escreveram e reproduzi, recriei completamente, sem alterar o que eles diziam. Só que muitas vezes dizia, bom, fulano tal fez uma viagem aqui, quer dizer, fez uma ligação recriada por mim, para depois explicar o que eles diziam. Para depois transcrever partes daquilo que eles escreveram. Depois de chapa, vou fazer uma ligação, fulano tal, desembarcou tal, ao chegar à Baía ficou entusiasmado e descreve a Baía como ele descreve. Quase todos eles ficam bastante embevecidos com o espetáculo da Baía de Funchal. Isso nota-se em quase todas as... Sim, muitos deles, a maior parte deles, falam, alguns do Caminho de Ferro do Monte, do século XIX, a ida ao Monte, a ida ao Terreiro da Luta, enfim, claro, tudo isso. Agora, noutros, aqueles mais críticos sociais, por exemplo, eu até fui amigo de dois deles. Fui amigo quer da Maria Lamas, por acaso que conhecia muito bem. Ela vinha cá muitas vezes. Pois, eu conheci a primeira vez, fui relacionado com as campanhas eleitorais do general Humberto Delgado. Sim. Porque eu estava em Tão Coimbra. recuado no tempo, sim. Estava em Coimbra e quer eu, quer a Maria Lamas, pertencemos às comissões do Dr. Arlindo Vicente, que depois era um homem mais à esquerda, era um homem comunista, que depois desiste para uma candidatura unitária do general Humberto Delgado. E foi aí que eu conheci a Maria Lamas, que logo que soube que eu era madeirense, nunca mais me deixou falando sobre as pessoas que ela conhecia aqui, a família do Aníbal Cotrindade, de Jorge de Castro, da Lourdes de Castro, daquele lá poeta lá madeirense que é advogado lá do Brito de Câmara. Portanto, ia falando do núcleo de amigos que já tinha aqui na Madeira. Então ela teve ficado duas vezes nessa altura, há bastante tempo, onde faz um livro notável que está esgotado, que é? Lá Madeira, Maravilha Atlética, de onde eu tirei tudo isso, de onde eu recriei todo esse livro, que está esgotado. E coisa curiosa, aqui há anos a caminho fez uma nova edição da obra inteira da Maria Lamas, tem coisas portentosas como As ficou de fora, As Mulheres do Mundo e tal, e outras coisas. Isso não tem. Esse ficou de fora. Isto está completamente escutado. Sei aqui no Funchal, no EC do Funchal, e está completamente escutado. Disse que conheceu a Maria Lamas em Coimbra. Nessa altura era um ativo, ou começava quase a sua vida política, pode dizer-se. Era muito novinho. Era muito novinho. Estudava na Universidade de Coimbra. Eu comecei a andar logo com as oposições, porque eu entrei para ideias mais ativistas quando fui internado para o colégio. Fui um bocadinho aí boémio. Quer dizer, foi quase uma revolta em relação ao internamento no colégio, foi? Não foi bem assim, quer dizer, eu levei aí uns 3 anos de boémia, era filhinho de paizinho rico e tal, andava aí nos hotéis e tal, ingleses e tal, por fora. Chumbei 3 vezes ao antigo 5º ano do liceu, 9º.
Lá meu pai, uma oportunidade, mete num colégio interno no Porto, com o Almeida Garré. Uma oportunidade. Com o Almeida Garré. Coisa curiosa, que era um colégio católico e conservador. Como é que eu entrei para ideias completas? São acasos. Há coisas estranhas, não é? Porque descobri que havia uma coisa que chamava-se a Conferência de São Vicente de Paulo. E os meninos, eu só podia sair ao domingo, mas os meninos que se inscreveram na Conferência de São Vicente de Paulo saiam ao sábado para levar esmolas aos pobres. Bom, tinham uma certa liberdade a mais do que os outros, não é? Um bocadinho para ir e é aí que tomei contato com uma coisa que me fez muita confusão, que foi aqueles bairros da Ribeira do Porto, as chamadas Ilhas do Porto. Estou a falar de 1958, 59. Era uma miséria total, era uma pobreza, e aquilo mexeu comigo. Entretanto, afeiçoei uma pequenina que os pais estavam com tuberculose. E como o diretor do meu colégio era um cônego que era presidente da Cruz Vermelha do Porto, pensei em treinar a criança num preventório, meti umas cunhas. À terceira vez ele disse: mas o menino o que é que pensa? O menino quer resolver o mundo? Não leva as mãos a essa gente? Contente-se. Eu saio aos gritos do gabinete. Estava fora alguém que depois foi meu editor, o Jorge Araújo, do Campo das Letras, que já pertencia à juventude do Partido Comunista Clandestino. Apanha-me naquela crise existencial, toca-me a dar Marx. E disse: é este, vamos apanhá-lo e vamos chamá-lo à nossa causa. Mas eu depois também andei com eles, mas havia o problema de Stalin, que eu não posso. O Stalin é uma perversão do socialismo que eu não aceito. E portanto andava com eles, mas não aderi ao partido, só aderi mais tarde, muito na mais Guerra tarde. de Angola, pela mão do Manuel Alegre em 62. Porque combateu no norte de Angola também, doutor Rui Nepomuceno. Tive lá 2 anos e meio. Teve uma vida um bocado dura, mas também com muitas experiências. Enfim, experiências que ficaram e que não as enjeita, não as recusa. Não, quer dizer, não nos trazem más recordações, são lições de vida. Por exemplo, aí, como sabe, fui militar de 5 anos. E, portanto, aqueles princípios militares da disciplina, da honra, do patriotismo, ainda hoje em dia sou muito patriota. Sim. E do respeito pela palavra e tal. Isso foi ganhando aí. Também conheci os limites da fome, do medo. Eu tive 31 vezes debaixo de fogo, não fui a Manalhos. Combateu em Angola. Combatei bastante. Tive 31 vezes debaixo de fogo. E pronto, mas tudo isso foram experiências que eu fui ganhando. Foi em Angola então que começou a ter as primeiras ligações com o PCP, de qual viria a ser em Angola já andava com eles. Quem me mete no PCP, sabe quem foi? Fui o poeta, fui o Manuel Alegre. O Manuel Alegre, com quem, que também era alferes lá. Eu nem sabia. Nós de vez em quando, que andávamos nas frentes norte, vinhamos lá descansar a Luanda uns diazinhos. E contei o Manuel Alegre, novamente faz-me o convite para entrar no Partido Comunista. A ideia era, nessa altura, este é curioso, a ideia era, nesta altura, fazer um golpezinho de Estado como o De Gaulle tinha feito em 59, na Argélia. Portanto, na altura já se falava disso. Claro, repara, isto foi muito em cima. E o De Gaulle em 59, isto é interessante, que o De Gaulle, que foi um grande lá patriota, como Salazar, percebeu, ao contrário do que Salazar, percebeu depois, na Argélia, depois da grande derrota dos franceses no Vietnã, em Dien Bien Phu, o De Gaulle percebeu que era impossível ganhar já aquele tipo de guerras coloniais. E dá um golpe de Estado em 59, exportam aquilo para a França, fazem o referendo oui ou non, e o povo francês, em referendo, votou pela descolonização. Ora, quando é 61, o Henrique Calvin faz aquela brincadeira de Santa Maria, uma das hipóteses era desembarcar em Luanda. Quando o Manuel Alegre me convida mais uma vez para entrar no partido em Angola em 62, era com essa ideia. E então lembro-me que nunca me esqueço esta, que eu pus no problema do Stalin. Como essa gaja, esse Stalin, não. E nunca me esqueço dele. Ele perguntou: mas houve uma coisa, tu és cristão ou não és cristão? Eu olhei para ele e disse: eu sou educação, não é? Eu sou agnóstico. Mas na altura já se considerava agnóstico. Sou agnóstico, mas eticamente sou cristão, siga a moral cristã, logo sou cristão. Então, em nome do cristianismo,
do cristianismo não houve a Inquisição, que matou pensadores, matou judeus, fez o inferno. Qual a culpa que tem o cristianismo dessa loucura dos homens? Também qual a culpa que tem o socialismo do Stalin e do que fizeram no passado outros homens? E então acabou por entrar para o PCP. Entrei. Conclusão. Eu ainda cá estou, o Baraleco, depois de umas voltas e tal. Aliás, é uma característica dos homens também mudar. Porque quando ele é preso em Luanda, e fui lá torturado 15 dias, uma coisa que nunca descobri os oficiais que estavam com ele. Portanto, fui um homem muito honrado e muito leal para... Daí que sou muito amigo do Miguel Alegre. Esta conversa, no fundo, surge depois de termos falado de Maria Lamas, que referiu como uma das escritoras que está aqui no livro e que tem essa preocupação social, mas referiu-se na altura a um segundo escritor, que depois não nomeou e que também, seria interessante deixar aqui referido. O Assis Esperança. O Assis Esperança também, que escreveu aí dos livros o que lá 30 dinheiros e eu tiro desses livros o que ele escreve quer sobre as paisagens, quer sobre os costumes da Madeira. Era um homem também bastante crítico, social. E o outro foi o Ferreira de Castro. Agora, numa coisa curiosa, por exemplo, que o Ferreira de Castro, por exemplo, que eu ainda hoje em dia não sei bem como é que isso foi. E porque falei muito com ele e nunca falei sobre isto. Quem leu o livro A Eternidade, que é um livro de onde eu recriei as referências do Ferreira de Castro sobre a Madeira, foi do livro A Eternidade e do livro Pequenos Mundos. É coisa curiosa que a Eternidade é escrita em 1934 e ele acaba com uma revolução camponesa muito parecida à revolução que está-se depois em 1936, à chamada Revolta do Leite. Portanto, eu tenho a impressão que ele, como esteve aqui nessa altura há bastante tempo e esteve até em Santana, já percebeu que estavam as sementes lançadas. Qualquer coisa estava a germinar, não é? E, portanto, acaba a Eternidade com uma revolução, uma jacqueria camponesa que de facto se deu em 36. Acho curioso, mas era um homem que ele, por exemplo, não lhe impressionava muito a influência inglesa muito grande. Quer dizer, quase todos eles eram cáusticos. Os ingleses, de facto, lá pontificaram no século XIX e XX, no comércio, na indústria, enfim, na vida da Madeira, eram presentes em tudo, até os discos das lojas e tal. O Ferreira de Castro, por exemplo, o Rolo Brandão, dá forte efeito, por exemplo, quanto a isso. O Ferreira de Castro diz, não, porque viviam do turismo e quem fosse à Itália, à Grécia de então, não encontravam mesmo. E tal. Portanto, ele compreendia esse abuso, abuso entre aspas, do que era inglês na Madeira, por causa do turismo, que enfim era muito importante. Esta sua pesquisa decorre porque possui muitos livros na sua casa, o Dr. Rui Nepomuceno, ou recorreu também enfim, ao arquivo regional, a outros arquivos. Mas alguns deles não, enfim, só nos arquivos e alguns com dificuldade. Eu lembro que um deles, salvo erro, sobre aqui um acústico de Garcia Ramos, que também escreve no século XIX, só encontrei no arquivo da Câmara Municipal de Funchal. Estava completamente esgotado, alguns estavam esgotados. Portanto, eu trava fotocópias, eu tenho lá em casa as fotocópias e depois ia estudando. Porque no fundo a literatura e a leitura sempre o acompanharam como um dos seus hobbies. Sempre. É interessante isso, porque às vezes aos nossos filhos é importante nós serem motivados para ler. Eu lembro que, por exemplo, quando tinha 14 anos, o meu claro padrinho, e depois os meus pais, ofereceu-me a obra inteira do Júlio Diniz. E comecei a ler o Júlio Diniz do princípio ao fim. Depois comprei a obra inteira do Ferreira de Castro. Interessante. Já tinha 17 e, portanto, a partir daí fiquei muito dependente da leitura. Costumo dizer que sou um consumidor muito grande. É compulsivo a ler. Ainda hoje em dia, ainda compra muito, lê muito. Depois faço o seguinte:
deve acontecer com muitas pessoas também. Tenho 4 ou 5 livros já na mesa de cabeceira. Começados e não acabados. Começados e não acabados. Mas é uma coisa que eu acho que devemos, por exemplo, e eu tenho uma neta que já diz que vai ser escritora. E ela escreve muito bem porque também foi incutido esse gosto, não é? E acho que é importante. E o papel da escola, sim, evidente, mas também e o papel dos pais. A família é importante. Porque desde que eles ganham hábitos de leitura, desde que lhes abram o espírito e investigando e saber isto, é importante. E por acaso eu tive essa sorte. Foi incentivado na família, aliás. O Dr. Rui Nepomuceno, naturalmente, que depois, a dada altura, obtém a licenciatura em Direito, em 1965, regressa ao Funchal e exerce durante muitos anos o Direito. É advogado, foi a sua profissão. Mas manteve sempre o gosto pela investigação histórica, igualmente. Ou isso surge depois, já quando se retira um pouco da advocacia? Eu, antes de ir para Direito, eu quis ir nessa altura, podia ir para Histórico-Filosóficas. Estavam as duas juntas. Eu queria ir para Histórico-Filosóficas. Mas os nossos pais, o que é que dava Histórico-Filosóficas? Dava para professor do liceu, que eram pessimamente pagos. E, portanto, os nossos pais ganhávamos ou médicos ou advogados. Lembro que o meu pai ganhou para ir para Direito, mas, isso é verdade, nas férias dava-me sempre um dinheirinho para eu fazer viagens para a Europa e tal. E, portanto, fiquei sempre com o gosto do estudo da história como hobby. E, bom, claro também a história do Direito e tudo isso, teve que estudar até como... Mais tarde... Como é que eu lhes explico? Eu tive funções muito importantes no Partido Comunista Português, aqui na Bandeira. Tive a dirigir isso logo a seguir ao 25 de Abril e portanto... Aliás, foi deputado, se me permite, pela CDU, já na Assembleia Legislativa Regional da Madeira também. E então aí repare, para tentar... Eu tenho esta ideia... para tentar se libertar um pouco da questão política, é isso que está a querer dizer. Claro, para tentar compreender. Então lembro, por exemplo, logo a seguir ao 25 de Abril, chegaram aqui vindos do Alentejo e de Setúbal e do Algarve 3 funcionários do partido. Numa altura que realmente aqui na Madeira, logo a seguir ao 25 de Abril, cá há uma grande confusão com uma extrema-esquerda muito forte aí, uma coisa levada da beca. Então eles queriam aplicar aqui o que se fazia no Alentejo e Setúbal. Sem conhecerem. Eu dizia, vocês não percebem nada disto, a Madeira é coisa diferente. Mas fizeram loucuras, por exemplo, até o Partido Socialista e ocupou uma sede, cara. Nunca deixei isso. Sempre arrendei, porque achava, porque senão dava a razão ao que diziam que os comunistas iam roubar as coisas e tal para fora. Mas fizeram aqui coisas do Arte da Velha. Então sentiu necessidade. Então eu disse a eles, olha, vou escrever. Na direção, vou escrever uma história da Zinha da Madeira que é para vocês perceberem que isto é muito diferente. Bom, quando começa a escrever e começa a ler e começa a investigar e começa enfim, vão-me 20 anos a fazer vão-me 20 anos a fazer um ensaio, uma perspectiva da história da Madeira, que foi editada em 2003. Sim, foi. Levou 20 anos. Foram, porque a meio tive a ideia da morte. Lembro que uma altura, o primeiro livro que ele fez foi na Caminho, chamava-se As Crises de Subsistência na História da Madeira. Porque eu já tinha colhido muitas referências, tinha muitas fichas e tal, sobre factos históricos que não eram estudados aqui porque a nossa história económica era muito diferente da portuguesa e das nossas universidades. Não se dava a história da Madeira como devia ser. E portanto, eu me lembro que depois estava uma altura que eu disse, e se eu morrer? Já tinha 10 ou 12 anos de investigação. Então fiz o primeiro livro com a ideia que se não morresse... Pelo menos ficava aquilo para a posteridade. Depois ainda lança um livro sobre a conquista da autonomia da Madeira também. Porque cá está a conquista da autonomia da Madeira, ao qual eu também estive muito ligado, como sabe, em 1968. Foi um grupo pequeno da Madeira, fizemos aquela chamada Carta a um Governador. Onde já reivindicávamos é algo marcante, a democracia
e autonomia. Em 1968. Em 68, 69. Porque nós aproveitámos uma certa pseudo-abertura que era a Primavera Marcelista. Eu estava no grupo do Comércio de Funchal, o Diário, e quero dizer que naquela altura havia uma vida cultural aqui na Madeira talvez maior que hoje. Ou seja, repare, no aspecto político havia os padres do Pombal, que se organizavam e que estavam bastante coesos, que por sua vez pontificavam numa coisa que era a Juventude Operária Católica, onde lançaram alguns quadros. Havia também o Jornal do Comércio de Funchal, onde eu estava mais ligado. Havia aquele grupo do Dr. Labrito de Câmara, Sós Caldeira e outros que eram da linha mais social-democrata, digamos assim. Mais conservadora. As outras eram mais à esquerda. E repare, havia o Teatro Experimental de Funchal, havia o Cinefórum no Funchal. É verdade. Com coisas muito curiosas, por exemplo, perigosas. Porque quem estava à frente do Cinefórum de Funchal era o Dr. José Maria da Silva, já falecido, que por sua vez era da censura. Daí que muitas vezes o jornal o Comércio de Funchal saía com muito mais abertura e vendia-se muito para as colónias, para o continente, porque saía com mais abertura do que no continente. Porque a PDI dava um bocadinho descuidada no sentido, em 48 eles conseguem destruir um fortíssimo partido comunista que havia na Madeira. Não é por acaso que se dá a Revolução de 1936, a volta ao delete. Repare, a Constituição Portuguesa de Salazar de 1933 estava já completamente armadilhado o regime. E, portanto, como é que em 36 se dá aquela revolução? Havia um partido comunista muito forte. E Salazar aí teve um certo cuidado. Salazar, que já tinha sentido aqui uma certa amargura com a Revolução da Madeira de 31. Mas essa foi uma revolução que não foi só na Madeira. Foi a maçonaria que esteve por trás disso. Houve surtos nos Açores, na Guiné, no continente. Havia focos. No continente, portanto, havia a tentativa de restaurar a Primeira República. E foram até as tropas do continente que vieram para cá reprimir o que ele chama a Revolução da Farinha, que está só indiretamente ligada à Revolução da Madeira. Porque nessa altura, lembremos que houve a grande crise económica parecida com esta que estamos a viver de 1929. Crise económica de 1929 que na Madeira foi muito forte. Porquê? Porque houve a falência de alguns bancos, a classe média ficou tocada aí. Os bordados da Madeira, onde viviam 60 mil mal, mas ganhavam um dinheirinho. Os Estados Unidos da América, que nessa altura era o principal importador de bordados da Madeira, põe pautas alfandegárias altíssimas. O que há aqui uma situação grande, que com um movimento sindical fortíssimo, e com um partido comunista fortíssimo. De tal maneira que, repara, hoje não há nenhum semanário sindical. Nessa altura havia 3. Havia o Proletário, União e Liberdade, e ainda vinha a Batalha. E no fundo, sentiu-se necessidade de olhar com maior atenção para a Madeira em 48 e destruir. Salazar, então, o que é que faz quando se dá isso tudo? Mandou para cá um grande quadro, da PID, que consegue apanhar toda a direção do partido, e são presos em 1948 70 quadros do partido. Eles conseguiram lá destruir aqui o partido com isso. Houve umas questões e tal, umas denúncias e tal, mas não é... Sim, não é conversa para agora. De qualquer forma, isto para dizer que mais tarde, em 60 e tal, a PID e a sua ação era muito mais... Sim, portanto, menos visível, mais... Eu pertencia àquele portanto, partido, havia uma certa liberdade dentro da ditadura. Aquele partido, por exemplo, lá com a Estacheira, com o escultor Francisco Simões, e o grupo do partido que era mais intelectual. Então nós interagíamos nesses movimentos unitários, quer no Comércio Funchal, quer no Teatro Experimental, sobre o que nos unia tudo era a luta pelas liberdades
e pela democracia. Isto tudo para explicar porque é que foi investigando ao longo da vida. Também isso tudo fez-me... Sobre a história da Madeira em várias alturas. A conversa dava para muito, não é? Para mais uma hora de programa. De qualquer forma, voltando ao livro, tenho uma curiosidade. Faz favor. Que é em relação, no fundo, ao último escritor, poeta, que é aqui... o Ari dos Santos. Que é aqui, no fundo, focado, que é o Ari dos Santos. José Carlos Ari dos Santos. Ele fala da Madeira. Ele não fala muito. Tem uns poemas ou dois, mas ele vai cá umas 2 ou 3 vezes, logo a seguir ao 25 de Abril. Eu tive a felicidade de fazer comícios com ele naquela altura. Ele era muito corajoso. Era um homem muito corajoso, era um homem muito comunicativo. Estava sempre com o seu copinho do whisky na mão, já estava. Mas era um homem de uma grande generosidade. E também era amigo era seu amigo, esse está vivo, do Carlos do Carmo. Também amicíssimo do Ari. Portanto, eu achei bem acabar o livro com uma referência ao Ari dos Santos, que de facto esteve na Madeira cá 3 vezes, em questões lá partidárias, fez uma canção ou 2 em relação à Madeira, à espada, ou para a espada, à Câmara de Lobos e tal, e aproveito e pronto. E cá está. Este é um livro que dedica à sua família, à sua mulher, sim, às suas filhas. Todos os meus livros vou dedicar à minha mulher, filhos e bisnetos. Mas... E não será o último, já tem algum em mente? Olha, eu tenho não sei o que, não sei se vou fazer mais, já estou com uma certa idade, já preciso descansar. mas eu digo sempre que é o último, mas tenho um que está quase feio, que é a história do movimento, digamos, operário, o movimento camponês da Madeira do século XVIII, XIX e tal. Todas essas lutas da colonia, tudo isso tempos duros, também não está estudado. Não está estudado. E como portanto, a história lá do movimento camponês, do movimento operário da Madeira, tudo isso não está estudado. Eu tenho isso quase feito. Pronto, tenho também isso sobre o arquivo histórico da Madeira. Tenho um outro livrinho de contos. E tenho umas poesias que não publico. Porque, não publica? Não, porque cheguei. Não. É para a gaveta. Ou seja, eu nessa área sou muito exigente. Porque lá poetas tipo aos mundos. Agora, bons poetas, aquela asa especial eu não a tenho. Não vale a pena publicar por aí. A Madeira na obra dos escritores portugueses, séculos XIX e XX, será então apresentado publicamente no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, pelas 18h30, já no dia 28 de março, é sexta-feira. Ficou aqui assim, um breve olhar, um folhear as páginas deste livro de Rui Nepomuceno. O 25 de Abril está a fazer 40 anos. Continua atento à política deste país? Sim. E como é que olha 40 anos depois para a situação que vivemos? Dr. Rui ainda pertenço à direção do meu partido, embora já não tenha funções executivas, e preocupo bastante o que se passa no país. Não só no país, e na Europa. Na Europa, que nós é um problema, sobretudo o sul da Europa. Como é que vamos sair disto? Ainda há dias houve aqueles 74 que assinaram aquele manifesto e não percebo para a reestruturação da dívida. É tão evidente que não podemos continuar nesta austeridade sobre austeridade, que vai criando desemprego, que vai criando excluídos sociais, e temos que sair e não podemos pagar aquela dívida assim. Mas está desiludido 40 anos depois do 25 de Abril? Estou um bocado desiludido, porque realmente aquela ideia de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais, enfim, mais desenvolvida, aquela ideia de, enfim, do fim de uma certa erradicação do analfabetismo e da iliteracia. Mesmo assim ainda há muito. O analfabetismo está quase erradicado, mas há muita iliteracia. Depois há muita injustiça social ainda. Tudo isso. E depois não vejo saídas neste momento, não vejo saídas. Vejo a necessidade de haver qualquer coisa, enfim, não digo que seja uma revolução, mas tem que ser uma coisa, tem que ser uma ruptura
que volta a criar a esperança. Eu sei que um dia vai acontecer. Eu sei que isto vai evoluindo, mas vai evoluindo. A vida é feita de ciclos, não é? Muito mais lentamente. Eu lembro quando estava na universidade e começo a ler as coisas marxistas e tal, embora anti-stalinista, era marxista, e ainda hoje em dia sou homem de formação marxista, de formação. O marxismo é uma coisa da evolução, mas sou homem de formação marxista. Lembro que nós pensávamos que se houvesse uma revolução que era num instante. Houve logo uma contra-revolução. O 25 de novembro foi uma contra-revolução. Pronto. Também aquela loucura logo a seguir ao 25 de abril também não podia ser assim. Como sabe, o povo português não estava lá preparado para aquelas loucuras todas. No fundo, há um tempo. Há um tempo para as coisas acontecerem. Quer dizer, eu tenho a certeza que isto um dia vai mudar. É isso um otimista. Eu penso que a humanidade vai sempre avançando. Por exemplo, quando estudei, por exemplo, História, aqui na Madeira, por exemplo, havia, por exemplo, a escravatura forte, no século XV e XVI, para o ciclo do açúcar, nós socorremos muito aos escravos. Mas lembro que nessa altura, o escravo dessa altura já tinha um direito. Tinha um direito à vida. Porque o escravo da antiguidade até podiam matá-lo à vontade. Sim. Portanto, na Idade Média já foi ganhando um direito. Há pequenas conquistas. E tudo isto vai evoluindo e o homem vai vencendo. Mas fica essa palavra de esperança, Dr. Rui Nepomuceno. Muito obrigada pela sua presença nesta emissão. Muito obrigado, porque gostei muito de conversar. Eu também gostei muito de conversar consigo. Fica essa nota é esta a apresentação pública do livro, que é sexta-feira, pelas 18h30, como já referi, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. É uma edição O Liberal. Muito obrigada, muito bom dia.